Como ter uma vida extraordinária? Aprenda a ter mais foco, disciplina e ser mais produtivo. Corrigindo seus erros. Olá, estamos chegando no final deste curso e você está cada vez mais perto de obter conhecimento suficiente para ter uma vida extraordinária. Nessa aula 31, vou te explicar o que você precisa corrigir, os seus erros, e não deixar que eles seguem a sua energia. Muitas pessoas não fazem nada pelo medo de errar. Já vou te adiantar para você não cometa este erro. Qual a sua visão sobre os erros? Quando você erra em relação a qualquer coisa, qual a sua reação? Nesta aula vou te explicar que você precisa enxergar de forma diferente os seus erros e os erros das pessoas que estão ao seu redor. Tente observar as sequências de errar. Tente entender que o erro é apenas um passado na direção do acerto. Se você tem medo no errar, é porque imagina que a sua competência para realizar a sua missão é muito baixa, comparado ao desafio que você tem pela frente. Você, então, precisa saber que errar faz parte da sua evolução. E muitas pessoas ouviram a história do professor de matemática que escreveu na tabuada do 9. Você já ouviu? O professor escreveu na lousa: 1 vezes 9 é igual a 9. 2 vezes 9 é igual a 18. E assim foi escrevendo até chegar no 10 vezes 9, e ele escreveu 94. Como 10 vezes 9 é 90, e o professor errou, o último resultado, a sala inteira riu dele e criticou pelo erro. Então, você esperou todos, o professor esperou, todos diminuírem os seus ânimos e disse: as pessoas são assim mesmo. Você acerta 9 vezes, ninguém fala nada. Mas se você erra uma vez, você será julgado. Então, você não tenha medo de errar, e sim medo de ser julgado. Uma pesquisa foi feita com crianças no período da escola e a professora fez uma pergunta fácil, quase todos sabiam, apenas alguns levantaram a mão e responderam. Dessas crianças que levantaram a mão, a professora escolheu apenas um para responder. A pergunta era: quem descobriu o Brasil? O aluno respondeu: Cristóvão Colombo, professora. Todos riram dele e a professora corrigiu. Não foi. Foi Pedro Álvares Cabral. Após a aula, a professora foi observar por que ele perguntou. E se você não sabia a pergunta, por que levantou a mão para responder? O aluno respondeu: agora nunca mais vou esquecer a resposta. A professora, com curiosidade, perguntou: você não liga que as crianças riem de você por não saber a resposta? O aluno respondeu com toda a sabedoria: eu ficaria decepcionado se chegasse na hora da prova e eu não soubesse a resposta. Dessa maneira, eu acredito que nem todas as crianças irão esquecer da resposta. Esse aluno se saiu bem em todas as provas, porém, alguns alunos tiveram baixo desempenho. Então, a professora foi analisar a presença deles e os alunos na aula após a prova. Alguns alunos futuros verificaram que os alunos envergonhosos não respondiam porque tinham medo de errar e, por esse motivo, não tiveram sucesso nas suas vidas.
Por isso, tenha em mente o raciocínio de que precisa corrigir os seus erros, ou seja, quando você fizer qualquer coisa que não atingir seus objetivos, é que você vai pensar que é no final que dará certo. Então, não deu, é porque ainda não chegou no final. Corrija os seus erros e tente novamente. Na próxima aula te ensinarei a se conectar com a sua essência. Então, prepare-se, porque a próxima aula vai ser incrível. Obrigado por assistir mais uma aula. Até mais!